Muito boa noite para você estar conosco, ligado em mais um culto aqui da Igreja Adventista de Hortolândia. Que bênção! Olha, nesse momento nós vamos convidá-lo para você cantar. Encha agora o seu coração, o ambiente da sua casa com um louvor a Deus. Quarta-feira é sempre aquele momento em como uma vírgula, né? A gente dá aquela respirada para prosseguir com mais fôlego, né? Com mais energia até o final de semana. Então que Deus te abençoe. Vamos todos juntos agora louvar o hino 150. Não desistir, Cristo vem logo. Vamos lá. Cante conosco. Dias já pensei em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te, força da alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, vem a hora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Neste momento, convido você a reverentemente fechar os teus olhos para nós falarmos com Deus. Eterno Deus, bondoso Pai que está no céu, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua bondade se renova a cada dia em nossas vidas. Senhor Deus, estamos começando mais um culto. Muito obrigado por este privilégio que o Senhor nos dá. Rogo uma bênção especial para que o abrir da tua palavra, o cântico que fizemos, a nossa meditação, possa alimentar a cada um de nós e nos prepararmos para a breve volta de Jesus. Peço perdão pelos nossos pecados e neste culto de poder, eu peço intercessoriamente pelas famílias do teu povo. Senhor, sê com cada lar, para que tenhamos a tua proteção. Se há entre nós algum doente, que, Senhor, a tua mão poderosa possa levar a cura. Se há alguém entre nós necessitando de consolo, que o Senhor possa agora trazer
este bálsamo aos nossos corações. Abençoe o pregador, o abrir da palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje encontrastes com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvar, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvar, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Amém. Nossa boa noite a todos os irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja. Nós estamos nesta época de pandemia ainda, né? Mas podemos estar juntos através do nosso culto online. E é muito importante que você participe deste culto.
você que está nos assistindo pelas redes sociais, Facebook e também YouTube. Hoje é um culto de quarta-feira e como todo culto de quarta-feira, nós dedicamos um tempo à oração, à gratidão. Infelizmente você não pode estar aqui neste momento, mas se for possível, coloque aí o seu pedido de oração, o seu agradecimento nos comentários e nós estaremos orando pelos seus pedidos de oração, pelos seus agradecimentos, não só hoje, mas durante esta semana também. Eu gostaria de convidar você neste momento a fechar os seus olhos e vamos orar a Deus mais uma vez. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui juntos da Tua casa para a casa dos nossos irmãos, dos membros da nossa igreja, os nossos amigos. Que neste momento, ó Deus, ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já está com a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3, o verso 13 e o verso 14. Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 13 e o verso 14. E aqui diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O tema de hoje é paixão pelas almas. Paixão pelas almas é o que Deus sente por cada um dos seus filhos. A missão de Deus, a missão é a realização de Deus. E sempre que falamos de missão, nós não podemos desvincular a mensagem do pano de fundo maior que existe por detrás da missão de Deus, que é também a sua e a minha participação nesta missão. Ele se torna conhecido, e esta é a missão de Deus, para salvar suas criaturas. Essa também é a missão da igreja, tornar Deus conhecido para que Ele possa salvar o mundo. Nós estamos vivendo num momento muito difícil da história deste mundo, e nunca foi tão importante e tão necessário tornar conhecido o amor de Deus para as pessoas. As pessoas estão sedentas de ouvir falar de Jesus Cristo, de Deus e da esperança. O conhecimento bíblico de missão está sempre associado com a ideia de enviar ou ser enviado. Mas é claro que para isso é necessário que os missionários estejam com Ele, estejam com Deus. E é por isso que lemos aqui no Evangelho segundo Marcos, especialmente no verso 14, quando Jesus chama os seus discípulos, a Bíblia diz: então designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Meu querido irmão, minha irmã querida, meus irmãos, precisamos entender que a missão de Deus, o chamado de Deus para nós, para sermos seus discípulos, ele segue um movimento cíclico. E este movimento cíclico, em primeiro lugar, nos leva a estar com Deus, para poder pregar de Deus. Ou seja, é necessário estarmos com Ele, para pregarmos dele. E esse é um ponto muito importante em relação à missão. Foi assim que Jesus designou os seus discípulos. E após a sua morte, os discípulos então deveriam estar com Ele por meio do Espírito Santo. Ou seja, a ligação com Deus continua, mas agora por meio do Espírito Santo. Isso está relatado em João, no capítulo 14, verso 16. Não vamos ler esse texto agora, mas você pode ler em casa. E pelo poder do Espírito Santo, serem enviados a pregar. Ou seja, eles foram chamados por Deus, enviados por Deus, e Deus os dotou com o Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Isso está em João, no capítulo 16, o verso 13. A missão de Deus é a salvação do homem, do pecado, e a concessão da vida eterna a todos os que creem.
Isso não significa, como ensina a teologia da libertação, e você já deve ter ouvido falar dela, livramento dos problemas históricos causados pelo conflito cósmico, especialmente desde a queda de Lúcifer, registrado em Isaías capítulo 14, mas que há esperança além deste conflito. Ou seja, estar envolvidos na missão de Deus não significa que não teremos dificuldades, problemas aqui neste mundo, mas significa que temos a esperança além desses problemas, além desse conflito. E é por isso que Deus nos chama para sermos seus discípulos, não só discípulos, mas missionários. Assim como Deus enviou o seu Filho e enviou o Espírito, somos enviados como discípulos para levar a esperança a esse mundo em trevas. E essa é a grande comissão que encontramos ali em Mateus capítulo 28. Queridos irmãos, amigos, para o cumprimento da missão, Deus, por meio do Espírito Santo, concede a você e a mim dons especiais. Deus concede dons especiais à sua igreja. Esses dons estão registrados na Bíblia, em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, e ali estão registrados todos os dons espirituais que Deus concede à sua igreja para a pregação do Evangelho. A missão de levar a esperança até os confins da terra sofre ataques do inimigo a todo instante. E para o fim dos tempos, Deus então concedeu o dom do espírito de profecia para a igreja remanescente, escatológica. E este remanescente tem a missão de manter o testemunho de Jesus, mesmo em face à perseguição imposta pelo dragão. Movidos então por uma manifestação poderosa do Espírito Santo, o remanescente fiel tem como missão levar a esperança a este mundo em trevas, anunciando que há um Criador, que deixou as suas digitais em toda a sua criação, o sábado, e logo ele estabelecerá o seu reino, tirando o poder das mãos do engano, a Babilônia, dando enfim a sentença final para todos os chamados adoradores. Estas são as principais mensagens da Igreja Adventista do sétimo dia, o povo remanescente de Deus. As 3 mensagens angélicas registradas em Apocalipse capítulo 14, verso 6 ao verso 12. E eu gostaria de ler com você, especialmente um texto que está no livro de Apocalipse, no capítulo 18, o verso 1. E eu gostaria que você se identificasse com esta mensagem, que você aplicasse essa mensagem a você, aos seus planos e ao chamado de Deus, o chamado que Deus fez a você e a mim e a todos nós que pertencemos a este povo. Apocalipse capítulo 18, o verso 1, diz assim: E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo. Além das 3 mensagens angélicas, João menciona um outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. A terra se iluminou com a sua glória. Queridos irmãos, amigos, Deus colocou a cada um de nós uma missão especial. E a nossa missão, como mensageiros de Deus, é iluminar a terra com a glória de Deus. Que missão extraordinária! Esta também é a missão de Deus, a missão de Jesus Cristo encarnado, a missão do Espírito Santo, o Consolador. E esta é a missão da igreja de Deus. Esta é a minha missão. Por isso, nossa motivação deve ser a motivação de Cristo, a salvação de todos, compaixão pelas almas, o espírito altruísta de Cristo, marcado pelo amor, pela compaixão, pelo serviço ao próximo, é a única coisa capaz de transformar o ser humano e conduzi-lo a um patamar mais elevado, mais próximo de Deus.
Queridos, Jesus trabalhava com esforço persistente, fervoroso e incansável pela salvação da humanidade perdida. Isso está relatado no livro Caminho a Cristo, na página 78. E ela ainda completa, dizendo que o trabalho em favor da salvação de pessoas deve ser movido pelo desejo de que o pecador se aproxime do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia em tempo oportuno. Esse ideal não está livre de empecilhos. Estamos vivendo um deles. O inimigo tentará estabelecer de todas as formas crises tremendas, para que o ideal de Deus não seja alcançado. Para o verdadeiro discípulo de Cristo, o reino de Deus deve ser a sua motivação, a eternidade, o próprio eu, diz ela, e o interesse próprio não tinham parte alguma no trabalho de Cristo. Vai chegar um momento em que esta crise vai se estender e vai se intensificar. E quando estivermos chegando bem próximos do final da história deste planeta, quando Deus chamará o seu povo como um anjo que voa pelo meio do céu, com o evangelho eterno para ser pregado, com autoridade, a fim de iluminar toda a terra com a sua glória, Satanás se levantará mais forte do que nunca, para tentar de todas as formas calar a voz daqueles que clamam nesse deserto chamado planeta Terra. E é aí que eu e você, como missionários, como discípulos de Cristo, devemos, por paixão pelas almas, não abaixar as armas, não desistir da nossa fé, da nossa missão, mas continuar firmes, olhando para o alvo, para a eternidade, e continuar pregando em tempo e fora de tempo. Estamos vivendo na época da pandemia, as igrejas estão fechadas, mas eu não devo deixar de pregar. Devo pregar pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo telefone, orar com as pessoas necessitadas. Lembre-se, você é o anjo que voa pelo meio do céu para pregar com autoridade, iluminando a terra, iluminando este planeta em trevas, com a glória de Deus. Essa é a nossa missão, este é o nosso chamado. Não devemos enfraquecer a nossa fé diante das dificuldades, diante dos problemas. Você e eu sabemos, a luz tem mais serventia e brilha muito mais no momento de trevas. Eu gostaria de terminar contando para vocês duas histórias. A primeira história aconteceu em um país cristão, onde 90% da sua população acredita na Bíblia, no Evangelho, no amor de Deus, na missão de Deus. 8,4% deste país são adventistas do sétimo dia. Mas em abril de 1994, por um conflito étnico, parece que os ensinos do mestre foram deixados para trás, foram esquecidos e foram trocados pelos rancores tribais. Hutus pensavam que os males de Ruanda só se resolviam se eliminassem os Tutsis. E então deu-se início ao maior massacre presenciado pela humanidade no século XX. Em 100 dias, mais de 1 milhão de pessoas perderam a sua vida. Entre estas pessoas que viviam neste país, existiam dois personagens que se destacam como verdadeiros discípulos de Cristo, como luz num lugar de trevas, onde desistir em meio à crise parecia ser o melhor caminho, abaixar as armas, se aquietar. Um deles se chamava Carl Winkens. Ele foi o único americano
que permaneceu em Ruanda durante o massacre. Diretor de uma das nossas agências, da ADRA, ele coordenava o orfanato de Gisimba. Arriscando a vida, ele procurou o líder do massacre, que se chamava Jean Kambanda. Clamou pela vida dos órfãos que estavam sob seu cuidado. E mesmo desafiando a própria morte, mais de 400 crianças foram salvas por sua influência. Essa é a diferença que a luz faz em meio às trevas. Este é o nosso chamado, esta é a nossa missão. Não posso deixar também de mencionar uma outra personagem, ainda em Ruanda. O seu nome é Adele Kangabi Sefuku. Esta mulher testemunhou o assassinato do seu marido. Era um pastor adventista. E o filho também foram mortos, a facãozada, por extremistas hutus. Ela foi golpeada com machetes, teve seu crânio fraturado, a articulação de seus punhos mutilada, vários dentes quebrados. Ficou agonizando por 4 dias. Sobreviveu por um milagre. E em junho de 1994, muitos assassinos foram presos. Depois de 21 dias em coma, ela saiu do hospital e depois de sua recuperação passou a se dedicar a evangelizar presidiários. Entre eles estavam seus algozes, mas ela tinha uma missão. O seu pensamento era o reino eterno. A sua identidade não se misturava com esse mundo de trevas, mas ela se colocava como uma luz naquele lugar. O seu pensamento estava na eternidade. E depois de 21 dias em coma, ela então saiu do hospital. E depois de sua recuperação, passou a se dedicar a evangelizar presidiários. Entre eles estava Luiz. Luiz foi um dos personagens que a massacraram. Ela teve a sua cabeça atingida por uma machete e essa machete estava nas mãos de Luiz. Foi ele o responsável pela morte de seu esposo. Ele era o assassino da sua família. Mas Adele tinha uma missão. E o seu pensamento estava na eternidade. E a sua identidade era do reino de Deus. E ao encontrar-se com Luiz, você sabe o que aconteceu? Ela o perdoou. E depois de algum tempo, quando o jovem recebeu liberdade condicional, ela o adotou como um dos seus filhos. Irmãos queridos, somos cidadãos de um reino superior. As crises não devem influenciar a nossa fé. Se influenciar, que seja para fortalecimento dela, para o crescimento espiritual. Que não venhamos a desanimar, porque não temos mais as oportunidades que tínhamos quando tínhamos a liberdade que hoje não temos. Somos cidadãos de um reino superior, e esta deve ser a nossa motivação sempre. Nossa fé deve ser profunda e real, e não apenas uma fé marginal. Se a motivação pela salvação de almas se perder em meio às crises deste mundo, o egocentrismo então tomará conta, e o lugar do altruísmo dará então lugar à perdição da nossa fé. Temos uma missão. E esta missão só vai terminar quando completarmos a nossa jornada. E é por isso que no livro Desejado de Todas as Nações, na página 195, eu termino com esta frase, esse texto de Ellen G. White. E ela diz assim: todo verdadeiro discípulo
nasce no reino de Deus como um missionário. Aquele que bebe da água da vida ou da água viva, faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Que neste momento, neste dia, nesta semana, neste tempo que estamos vivendo, que você alimente no seu coração cada vez mais a paixão pelas almas. Que você, como chamado de Cristo, discípulo chamado por Cristo, que você esteja com Ele, passe tempo com Ele, ore, estude a Bíblia, aprofunde o seu conhecimento, mas não deixe de pregar. A vida de um discípulo de Jesus Cristo, de um missionário, ela só se mantém se nós estivermos com Ele e pregarmos dele. Estivermos com Ele e pregarmos dele. Continuemos pregando, em tempo e fora de tempo, com crise ou sem crise, a todo instante, até que Jesus retorne. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Amém. Eu gostaria de convidar você, neste momento, para juntos cantarmos o hino 320 do nosso inário, a todo semelhante meu. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Deus, querido Pai, que o Senhor, que plantou no nosso coração a missão, a paixão pelas almas, fortaleça a nossa fé neste momento difícil que estamos vivendo. Que não venhamos abaixar as armas, mas que continuemos firmes nesta jornada, no cumprimento desta missão, e como verdadeiros discípulos teus, que nós possamos, ó Deus, seja como for, pregar o teu evangelho. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, é o que pedimos e agradecemos,
em nome de Jesus. Amém, Senhor.